E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. No vídeo de hoje eu trago para vocês um vídeo onde vamos descobrir por que o Omnitrix recalibrou em Ben 10 Força Alienígena. Gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então, galera, pode parecer até uma pergunta bem óbvia, né? De você pensar, que o Omnitrix recalibrou porque o Ben simplesmente ele colocou o Omnitrix depois de muito tempo, ele tava mais velho e tal. A gente sempre teorizou que era isso, né? Mas nunca teve uma explicação definitiva do porquê que o Omnitrix recalibrou. Eu já vou adiantando, não é só isso não, viu? Ainda é uma explicação muito legal e vocês vão ver que esse vídeo aqui vai ser um vídeo muito bom, com informação muito legal que vocês vão gostar demais. Já vale o like, já vale a inscrição aí, porque assim, é a informação privilegiada aí do nosso queridíssimo e ilustre e saudoso Dwayne McDuffie, né? Diretor aí de Ben 10 Força Alienígena, também dirigiu episódios de Supremacia Alienígena, até um certo ponto participou de Ben 10 Omniverse, né, antes de falecer. E por muito tempo tivemos muitas informações do Dwayne McDuffie perdidas, que foram recuperadas, né, recentemente. Um site do Dwayne McDuffie, né, que tem um monte de informação, assim, tem com a bíblia de Força Alienígena, né, que na época ainda era chamado de Ben 10 Hero Generation. Que assim, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque se vocês quiserem ver vídeos muito bons assim, mais focados em explicar sobre o geral, né, desse site do Dwayne McDuffie, tanto o Luckzinho quanto o Viniverso, né, os parceiros Omnitubers aqui do canal, eles fizeram vídeos bem detalhados, né, e aprofundados sobre o site do Dwayne, as informações, né, os scripts dos episódios que tem lá e tudo mais. Se vocês quiserem ver, né, esse assunto com mais profundidade, eu vou deixar o link aí no card, né, na descrição para vocês assistirem os vídeos dele. Mas se você quer ver apenas essa parte aí do Omnitrix recalibrado, então vem pra cá que nós vamos ver agora, beleza? O Dwayne McDuffie, ele revelou para nós uma informação assim que a gente não tinha, depois de muito tempo a gente conseguiu, só que essa informação já existia há muito tempo, porém estava perdida, né? Mas basicamente é assim, galera. O Dwayne, ele fala que quando o Ben, ele colocou o Omnitrix no seu braço após um tempo, assim, um time skip, né? Como a gente chama, né? Um salto temporal, né? Um time skip ali de 5 anos, o Omnitrix, ele pegou uma nova amostra de DNA do Ben, né? Que se ajustou à sua bioquímica atual e se reconfigurou fisicamente para o que ele adivinhou sobre as suas necessidades. Isso é muito interessante, galera. É uma explicação assim realmente coerente com a história de Ben 10, sabe? Porque assim, o Omnitrix, a gente sabe que ele tem uma inteligência artificial muito forte e ele é muito conectado com o Ben. Então você vê aí que ele procurou se ajustar, adivinhando assim quais seriam as novas necessidades do Ben, que agora, né, ele tinha pego uma nova amostra de DNA e se ajustado à sua bioquímica atual. Eu acredito que tem sim a ver com essa questão que o Ben estava mais velho ali, ele tem 15 anos, né, e tudo mais. E lembrando assim, galera, tem um detalhe nessa informação do Dwayne. Ele fala que 5 anos, né, o Ben ficou 5 anos sem usar o Omnitrix, só que isso foi feito um retcon. Isso foi alterado em Ben 10 Omniverse porque a gente vê os flashbacks do Ben com 11 anos, entendeu? Então o Ben, ele foi 4 anos sem usar o Omnitrix. Na época de Força Alienígena realmente tinha sido aí os 5 anos, né, que o Ben tinha passado sem usar o Omnitrix, né, tipo do clássico, ali o final do clássico, aí passou um tempo, o Ben tirou o Omnitrix, aí só em Força Alienígena que ele foi usado de novo. Mas em Ben 10 Omniverse é mostrado que no período ali de 11 anos o Ben, ele ainda usou o Omnitrix, é depois disso que ele tirou. Então foram 4 anos que o Ben ficou sem Omnitrix, mas não muda nada na explicação, porque o retcon foi só nesse período de tempo e não na explicação do porquê o Omnitrix foi recalibrado, que ainda permanece a mesma. Então é interessante você ver que quando o Omnitrix estava ali azul, ele estava fazendo isso, ele estava nesse modo, nessa configuração de se ajustar à bioquímica atual do Ben e assim cumprir as suas necessidades. O que é interessante porque o Omnitrix, a inteligência artificial do Omnitrix, ele viu que a necessidade do Ben era ter uma nova playlist de aliens e dentre esses aliens ter o alien mais poderoso, simplesmente, né? Por que o Omnitrix fez isso, né? Mas assim, galera, o Omnitrix, por ter essa conexão forte com o Ben, a gente vê que ele não só gosta do Ben, mas ele também confia, entendeu? Então eu acredito que o Omnitrix, ele avaliou o Ben e viu que ele estava apto para utilizar o Alien X, se transformar no Alien X, sabe? E a gente vê que essa relação do Ben e do Omnitrix é forte, porque
porque o Omnitrix, a inteligência artificial do Omnitrix sempre salvou o Ben da morte através do fail-safe, né? Isso mostra desde o clássico. Supremacia Universo também, né? Mais explorada essa questão da inteligência artificial, tipo, supremacia alienígena com o auto-sacrifício genuíno, fez com que o Ben, ele se sacrificasse para que os Supremos pudessem ser libertos do Super Omnitrix. Aí o Super Omnitrix reconheceu aquilo como um ato bom, um ato heróico, e não só liberou os Supremos, né? Ele se reiniciou ali, libertou os Supremos e ainda fez com que o Ben saísse de lá com vida. E em Ben 10 Omniverse, o Omnitrix também teve uma reação assim ao ver que o Ben, ele tinha se perdoado, né? Tipo, ele bloqueou o feedback ali depois que o Ben teve toda a treta lá com o Malware e tudo mais, né? O Malware matou o feedback, aí o feedback ficou bloqueado do Omnitrix por todo esse tempo. Mas só a partir do momento que o Ben, ele reconheceu os erros e se perdoou, aí o Omnitrix, ele se abriu ali novamente, assim, desbloqueou o feedback para o Ben se transformar novamente, porque ele viu que o Ben estava apto naquele momento para se transformar novamente no feedback. Então isso conta com o Alien X. O Omnitrix, ele confia no Ben, por isso que ele deu aquela seleção de aliens para ele. E é uma conexão tão forte que você vê que o Ben, ele não tem uma fraqueza que, por exemplo, o Vilgax demonstrou. No episódio Primus, o Vilgax, ele conseguiu ali temporariamente o Omnitrix e aí ele se transformou no Gosma. Aí o Ben conseguiu facilmente remover o Omnitrix do Gosma naquele momento lá, né, que ele desligou o projetor de gravidade. Aí ele ficou lá caído no chão, pronto. Aí ele arrancou o Omnitrix do peito do Gosma, né? E aí o Vilgax ficou sem o Omnitrix. Isso não aconteceria se fosse o Ben, entendeu? Porque como a conexão do Ben com o Omnitrix é muito forte, então essa fraqueza não vale pro Ben, só para outras pessoas, tipo o Vilgax, entendeu? E isso foi confirmado pelo próprio Dwayne McDuff. Então você vê aí que as informações todas se encaixam, né? Mas beleza, a gente agora sabe por que o Omnitrix recalibrou, mas ainda ficam algumas dúvidas, tipo, o Omnitrix recalibrado, ele ainda é o protótipo, tipo, ele é o mesmo relógio do clássico, só que evoluído? Isso é uma dúvida que eu acredito que muitos têm, né? Porque ele evoluiu um novo relógio com novas melhorias, né? Ele tem uma aparência modificada e tudo, mas assim, o Omnitrix protótipo do clássico e esse de Força Alienígena, eles têm as mesmas configurações. Claro que o Omnitrix recalibrado tem algumas melhorias sim, em comparação com o Omnitrix protótipo do clássico, mas se você ver ali no geral são as mesmas configurações. Ele realmente só se modificou ali para atender às necessidades do Ben, mas ele é uma melhoria que evoluiu do Omnitrix do clássico, entendeu? Não é que nem, por exemplo, o Super Omnitrix, ele foi construído na intenção de ser uma versão melhorada do Omnitrix, né? Não necessariamente com as formas supremas, né? Isso aí foi implantado pelo Albedo depois, mas ele já foi feito na intenção de ser uma melhoria. O Omnitrix definitivo já foi construído na intenção de ser um Omnitrix definitivo, a versão definitiva do Omnitrix, entendeu? Mas o recalibrado, ele evoluiu do protótipo do clássico, entendeu? Então dá pra a gente entender que é realmente o mesmo relógio, né? Tanto que até a própria Wiki de Ben 10 Planet, ela considera isso, né? O Omnitrix do clássico e de Força Alienígena, eles ficam ali na mesma página, como se eles fossem um só. Mas aí a gente, por exemplo, vamos comparar com um outro relógio aí, né? Que é o Omnitrix do Ben 10.000. O Omnitrix do Ben 10.000, ele também é uma melhoria, assim, do Omnitrix protótipo do clássico, né? Até tem um pop-up que fala, né, que querendo ou não, o Ben, à medida que ele vai crescendo, o Omnitrix foi evoluindo, melhorando, se aprimorando e adicionando mais aliens, né? Então, no caso, ele também é uma evolução, só que a diferença é por causa que ele não foi recalibrado, não, mas ele foi se aprimorando, assim, aos poucos, que à medida que o Ben foi crescendo, entendeu? É tipo Pokémon, sabe? Tipo, tem diferentes métodos de evoluir de forma diferente, sabe? Tipo, o Omnitrix do Ben 10.000 evoluiu através do tempo, né, com o Ben foi crescendo, e o Omnitrix de Força Alienígena, ele se recalibrou depois que o Ben colocou ele de volta, e aí ele procurou se ajustar à bioquímica atual do Ben e às suas necessidades. Então assim, a gente poderia dizer que os dois, eles são evoluções do protótipo, só que eles ainda são o mesmo relógio? Bom, é uma coisa muito difícil de se definir. Eu quero até que vocês deixem aí nos comentários o que é que você acha, sabe? Que o Omnitrix recalibrado, né, ele ainda é o mesmo Omnitrix do clássico, né? A diferença é que ele se aprimorou ou não, ele poderia ser categorizado como um Omnitrix diferente. Mas o fato é que o Thomas Perkins, que foi o supervisor de artes do Ben 10 clássico na terceira e quarta temporada, ele falou que o Omnitrix do Ben 10.000 não é o protótipo. Ele é realmente o Omnitrix que é uma versão aprimorada, melhorada, sabe? Mas ainda assim é curioso você pensar que eles têm meio aí um conceito parecido, né? Ambos, né? O Omnitrix de Força Alienígena e o do Ben 10.000, eles evoluíram do protótipo original. E uma informação que o Dwayne McDuff, ele confirmou para nós que é muito interessante, que um fã perguntou para ele assim: a versão mais estilizada e simplificada do Omnitrix, que é o Omnitrix recalibrado de Força Alienígena, ele veio quando o Ben o colocou pela segunda vez e resetou ele, por assim dizer, né? Ou como diria Pescobos, Falta de uma palavra melhor.
O Azimuth, de um modo ou de outro, programou uma melhoria de Galvan. Eu não acho que seria algo que ele é incapaz de fazer. O melhor é a resposta do Duane. Ele falou assim: o Azimuth poderia, mas não fez. Ou seja, ele tá confirmando que a recalibração não foi feita pelo Azimuth. Tanto que ele comprova isso, né, na informação que eu acabei de mostrar para vocês nesse vídeo aqui, essa informação que é nova pra gente, né? Mas é interessante da gente imaginar que o Azimuth ele teria capacidade de fazer isso a hora que ele quisesse. Tipo, a hora que ele quisesse, ele poderia recalibrar o Omnitrix, sabe? Então isso é muito interessante você ver que o Azimuth ele tem muita capacidade assim, realmente o bichinho é brabo, viu? E com certeza criou um dos melhores aparelhos tecnológicos, não só de Ben 10, mas de toda a ficção no geral, né? Que é o Omnitrix. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Aí se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!